com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Hoje eu vou falar pra vocês como eu escolho as minhas leituras. Eu selecionei aqui alguns critérios que eu utilizo, geralmente, para escolher as minhas leituras. Geralmente eu escolho muito aleatório. Eu não gosto de fazer metas de livros, principalmente porque eu acabo me sentindo presa. Tipo, Cris, você precisa ler 40 livros esse ano. Eu falo, meu Deus, eu preciso ler 40 livros. E principalmente se tem algum tema específico que eu tenho que escolher. Aí eu fico, será que eu... sei lá, não sei que livro que eu vou escolher. Aí eu prefiro não ter metas. Então vamos lá. Geralmente eu escolho meus livros pela capa. Sim, podem me julgar. Não leio sinopse. Odeio ler sinopse, vou ser sincera com vocês. A não ser, por exemplo, nunca tinha ouvido falar daquele livro, nunca vi ninguém falando daquele livro. Aí eu pego e leio a sinopse. Ou se alguém me encaminha a sinopse de algum livro que tá querendo me indicar. Por exemplo, Cris, lê esse livro aqui que é muito bom. Vou te mandar a sinopse. Beleza, eu vou lá e leio. Por que eu não leio sinopse? E prefiro escolher os livros pelas capas? Primeiro porque geralmente a capa já diz muito sobre a história, mas às vezes também não, o que já me causou muitos problemas. De escolher livros pela capa, eu ia acabar sendo a história uma porcaria. E o problema da sinopse pra mim é o seguinte, eu já peguei spoiler em sinopse. Isso me deixou muito brava. Aí eu falei, eu tô lendo a sinopse tipo, pra ter uma ideia de como é a história, eu não quero spoiler. Então, isso me deixou muito brava. Eu acho assim, eu prefiro ler o livro sem saber nada sobre a história antes. Muitos livros eu li dessa forma e como eu não sabia o que esperar, então eu acabei ficando muito surpresa com o livro do começo ao fim. E eu acho que uma leitura tem que ser isso pra gente, tem que ser prazerosa. Apesar de muitas vezes eu ter entrado em algumas frias assim de leitura, mas às vezes mesmo você lendo opiniões e lendo sinopse, você acaba se ferrando. Então eu acho que você ler sinopse ou não e escolher um livro pela capa, isso não deve ser levado muito em consideração de você ser um leitor bom ou um leitor ruim, não. Outro critério que geralmente eu utilizo também para escolher minhas leituras é ler resenhas de outros blogs. Eu tenho vários blogs que eu sigo no Instagram, no meu Facebook, então eu geralmente conheço muitos livros, a maioria dos livros que eu li resenha deles antes, de blogs que eu conheço e que são de confiança e que normalmente assim não tenho problema. Um grande exemplo é Ceifador, que eu li uma resenha, até que eu não tinha gostado tanto assim da resenha, mas fiquei interessada na história porque eu achei que tinha potencial. Então eu anotei a dica e li e adorei. Então assim, geralmente resenha de blogs eu assim recomendo vocês lerem para conhecer a história antes, porque a maioria dos blogs são confiáveis sim. Inclusive o meu, tá, gente? Segue lá, vocês vão gostar das minhas opiniões. Opinião de amigos. Tem muitas histórias que são muito antigas e que ninguém lê mais, mas que um amigo leu e recomendou. Por exemplo, Ensaio sobre a Cegueira. Eu ganhei esse livro em um amigo secreto. Gostei bastante da história, apesar do livro ser escrito em português de Portugal, o que dificultou um pouco a leitura. Mas apesar disso, a história é excelente. E eu recomendo vocês lerem, conhecerem. Tem até um livro, tem até um filme que foi baseado no livro. E eu recomendo vocês assistirem ou até mesmo lerem a história, porque é muito boa. E foi uma indicação em um livro que eu ganhei, que eu não conhecia, que eu não fazia a menor ideia. E que eu não me arrependi de ler, não. Outro critério que eu utilizo é olhar posts no Instagram e no Facebook. Como eu sigo muitos blogs e muitos Instagrams literários, então eu vejo praticamente todos os dias indicação de livros que eu não conhecia ainda. Livros nacionais, livros internacionais. Eu não levo muito em consideração isso. Se o livro é nacional, eu leio, não tenho problema nenhum. Livros internacionais, independente da língua que foi escrita, eu leio. O meu único problema é que assim, tem alguns livros que são um pouco difíceis de achar. Uma vez eu pedi indicação de HQs e eu recebi assim, várias indicações boas, mas as HQs são muito caras, apesar de serem bem legais. Então assim, toda indicação que você me mandar, que amigos me mandam, que vocês indicam aí nos comentários, eu sempre procuro olhar e eu sempre coloco no Scooby.
pra no futuro, quando eu tiver a oportunidade, eu leio. E eu leio praticamente todos os livros que eu li até hoje foram indicados por amigos, conhecidos e gente que deixou opinião no blog. Também tem outra questão. Se o livro é uma série, eu levo muito em consideração se ele já tem todos os livros lançados ou se o primeiro livro foi lançado e o segundo já está próximo de lançar. A não ser se for de autores que eu conheci recentemente, autores nacionais, eu leio, porque eu acredito que autores nacionais geralmente não têm todos os livros lançados, então eles precisam de apoio. Então, nesse ponto, eu não tenho nenhum problema. Bom, galera, hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de também nos seguir nas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, deixe aí nos comentários, que aí eu faço vídeos assim, eu gosto de fazer vídeos diferentes, mas se vocês quiserem dar opiniões também, darem ideias de vídeo, pode deixar nos comentários. Beijos e até o próximo vídeo.